Então, boa tarde. Estamos aqui com a Inês Magalhães Lopes. A Inês é terapeuta, formadora, coach pessoal e gosta de se dedicar ao ser humano como um todo. A Inês acredita que existem várias formas de olhar para a vida e para os seus desafios e dedica-se aos processos de cura de forma personalizada, respeitando sempre a história e a identidade de cada cliente. Olá, Inês. Olá, tudo bem, Ana? Tudo bem. Esta apresentação foi retirada do teu site, portanto, foste tu que a escreveste. Tens alguma coisa mais a Exatamente. acrescentar? Esta é a primeira apresentação sobre ti? Talvez acrescentar que eu estou constantemente a aprender e em pesquisa e a investigação para conseguir criar um produto com mais qualidade ao meu cliente, sempre na base da verdade, como é óbvio. Eu pedi-te para fazermos esta entrevista para conhecer um bocadinho mais sobre ti, sobre o que tu fazes e sobre não só os serviços como que tu facilitas, mas também conhecer-te a ti como pessoa, Inês, e aquilo que tu és. E a primeira coisa que eu te queria perguntar é como é que tu começaste neste mundo das terapias integrativas? Como é que chegaste até aqui? Então, eu comecei com o Reiki, houve uma fase ali entre os meus 14, 15 anos em que comecei a ter aqui alguns ataques de ansiedade, algumas crises de pânico, algumas questões mesmo a nível de personalidade, e foi quando eu recorri a primeira vez a sessões de Reiki. Estava muito longe de imaginar qual era, que meio era este, o mundo das terapias holísticas. Na altura falava-se muito no holístico, medicinas alternativas, e eu cheguei até ao Reiki. Depois, passado uns anos, com a minha entrada na universidade, eu percebi que gostava também de eu aprender, de ter acesso também a essas ferramentas, para também não criar aqui uma dependência no terapeuta, e foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de Reiki, cristais, o que havia na altura do mercado que era muito raro. No entanto, na minha família sempre houve aqui uma parte muito religiosa, não é? A Igreja Católica, mas houve uma fase da minha vida em que o centro espírita, a doutrina Allan Kardec estava aqui também muito associada, então já tinha aqui algumas noções de espiritualidade. Mais à frente comecei a perceber que talvez não me identificasse tanto com essa parte e que para mim a energia, a liberdade que o Reiki me trazia fazia-me sentir melhor. E depois foi o desbravar, de certa forma, aqui um caminho muito associado às terapias holísticas, nunca pensando numa fase inicial em ser terapeuta. Era para mim, para o meu equilíbrio, para eu me sentir também melhor. E basicamente foi aqui muito nesta onda de Reiki e cristais que eu comecei. E porquê é que as terapias são importantes para ti? O que é que tu viste nas terapias que te fizessem o clique para começares realmente a apostar mais nelas? Sim, eu sou licenciada em Ciências da Educação e depois de fazer os meus estágios profissionais, de procurar trabalho na área, eu comecei paralelamente a treinar, dizia eu. Comecei a fazer algumas terapias em casa, lembro perfeitamente, gratuitamente, para ajudar as pessoas, era amigos, pessoas conhecidas, e comecei a apanhar aqui um gosto muito grande por ajudar o outro, mas sobretudo por lhe dar ferramentas para a pessoa se sentir bem pós-sessão. Comecei a perceber que dentro da minha área e até mesmo noutras áreas profissionais eu não estava a conseguir entrar, não estava a conseguir ter trabalho, então acabo por começar por mostrar ao mundo, e na altura lembro que me lancei a página de Facebook muito a medo, em que eu dizia que fazia Reiki, que fazia uma mesa radiónica, na altura das radiónicas, e comecei a mostrar ao mundo um bocadinho que eu fazia terapias, uma coisa muito ainda superficial, sempre à procura de trabalho, paralelamente. E depois comecei a encontrar aqui um amor e uma paixão, que era ver a pessoa entrar muitas vezes desanimada, a pessoa muitas vezes com aquela necessidade de falar e confiar em mim para esses processos, e quando saíram ou saíam das terapias, a gente via claramente ali uma melhoria, ou iam mais leves ou mais alegres, e sobretudo as pessoas confiarem em mim para desabafar os seus problemas e as suas dificuldades, e foi nesta base que eu comecei muito a ambicionar a trabalhar mais nesta parte das terapias integrativas, psicoterapia, por aí. Então, podes dizer que aquilo que mais te entusiasma neste processo terapêutico é realmente essa transformação que tu vês nas pessoas.
Sim, eu costumo dizer que eu gosto de transformar a vida das pessoas pela verdade, porque é a melhor forma. Nós não vamos fazer nada pelas pessoas e nós vermos aquelas pessoas que realmente se dedicam à terapia, a gente ver a evolução, ver que ano após ano está ali alguma coisa, está ali uma semente a germinar e que elas conseguem manter um nível de equilíbrio fantástico. Isso para mim já está ganho, o ser terapeuta. E na tua experiência, qual é que é a melhor forma de uma pessoa que está à procura de ajuda encontrar o terapeuta certo? Eu, vou-te falar de mim enquanto cliente. Eu tenho que entrar sempre em ressonância com a energia que está do outro lado. Pode ser o melhor terapeuta mundial, se eu não me sinto empatia com a energia da pessoa, eu não vou marcar só porque tem um currículo extraordinário, tem 1500 cursos, tem que haver empatia, temos que nos identificar com a história daquele terapeuta. Talvez o facto de eu ter uma doença, por exemplo, e se tiver uma terapeuta que já passou por essa doença ou até especializada nessa doença e eu até crio ali empatia com ela, é um passo para eu ir ao encontro dela enquanto contratação de um serviço. Outra coisa é eu ver os feedbacks, acho que é muito importante e cada vez mais eu alerto para isto, a gente perceber o que é que as pessoas falam daquele terapeuta, quais são os feedbacks, os testemunhos, que agora está isso muito em voga, o que é que as pessoas sentem ao fazer terapias com aquela pessoa para eu sentir-me ou não segura de marcar. Eu normalmente Claro. é estas as bases que eu tenho. A chamada prova social, não é? Aquilo que as outras Exatamente, pessoas já tiveram daquela pessoa. Ah, exatamente. e na tua opinião, o que é que tu fazes como terapeuta que te distingue dos outros terapeutas que fazem o mesmo tipo de terapias que tu fazes? Eu acho que é muito a minha, não vou dizer essência, porque isso é um clichê, é muito a forma com que eu simplifico o problema. Às vezes estamos perante um caso de perda gestacional, um caso de abuso ou um caso de luto mal ultrapassado e eu consigo trazer uma simplicidade e desmistificar ali um bocadinho a situação. Às vezes através de brincadeiras, às vezes através de usar exemplos práticos do dia a dia, é muito a maneira simples com que eu transformo as coisas complexas e eu acredito que me diferencio dessa forma. Não sou muito de usar nomes técnicos, gosto muito de usar exemplos do dia a dia para as pessoas perceberem às vezes o que é que qual é a situação que está perante nós e depois está uma qualidade que muita gente por vezes não gosta, que eu sou muito frontal. E sou muito conhecida por isso. Se a pessoa não se está a dedicar ao processo, eu digo: tu não estás preparada para este processo. Se eu sinto que a pessoa não está em verdade, eu digo: tu não estás a ser totalmente sincera comigo. Então eu distingo muito por aqui, a meu ver, penso que é por aqui. E o que é que tu gostavas de ter sabido acerca deste mundo das terapias integrativas ou terapias holísticas, conforme aquilo que preferires, quando começaste? Ai, quando comecei, olha, gostava de ter tido alguém que me fizesse uma mentoria. Porquê? Porque nós quando, e eu vou falar isto porque é o que eu estou a sentir neste momento, porque eu estou também a fazer mentorias a colegas meus e sentimos que existe muito isto. Às vezes o ser terapeuta as pessoas pensam que é ir fazer um curso, receber um diploma de um fim de semana e amanhã já estão aptas para fazer a terapia. E ninguém nos ensina a fazer uma ficha de cliente, ninguém nos ensina a fazer uma estrutura de negócio, ninguém nos ensina a perceber quais são o tipo de pessoas que nós queremos ajudar. E então eu quando comecei andei um bocadinho à palpadela. Ouvia falar de um curso e ia fazer, mas ninguém, ou seja, tudo o que eu construí até hoje foi muito intuitivamente. Eu não sabia o que era uma ficha de cliente, eu não sabia o que é que havia de perguntar a um cliente numa primeira consulta, então foi o aprender e perceber que às vezes não é só fazer o curso, mas às vezes existir também aqui uma mentoria, alguém que nos ajuda a criar esta estrutura, porque quando nós entramos para a área das terapias pensamos que é só adquirir diplomas e é muito mais do que isso mesmo. E eu talvez diria isto, procurar uma mentoria ou alguém que me, de certa forma, ajudasse aqui a evitar perdas de dinheiro em cursos que talvez não fizessem qualquer tipo de sentido na altura, porque há aqui muito, como há tanta oferta, nós temos uma tendência a perder-nos muito e depois desviamos do nosso foco, do nosso objetivo principal, e eu sinto um bocadinho isso. Que talvez procurar ajuda para estruturar o meu negócio ou até mesmo eu enquanto pessoa e terapia antes de
me lançar assim na altura para o mercado. Que é no fundo aquilo que tu também estás agora a fazer com as pessoas que Sim, estão a sim, começar. eu estou a fazer isso porque eu sei que na minha altura eu gostava de ter tido isso. Exatamente. E sei o quanto é uma boa valência para as pessoas, mesmo aquelas que não querem ser terapeutas. É bom a gente perceber quem somos e para onde é que queremos ir. E ter alguém que nos suporte nesse caminho é fantástico. E o que é que tem sido mais difícil para ti pessoalmente como terapeuta? Olha, vou-te ser muito honesta e não é por estar-me a fazer uma entrevista, é mesmo o mundo digital. O mundo digital para mim, as redes sociais, é um desafio tremendo, porque cada vez mais é-nos exigido estar online e há uma competição, todos os dias sai informação, todos os dias 1500 terapeutas estão a lançar textos sobre tudo e mais alguma coisa e há aqui nós sentimos, mesmo que nós não queiramos entrar nesse ritmo, nós sentimos que temos que estar online. Porque se nós não estivermos online, principalmente agora que todas as pessoas estão em casa, as pessoas não vão chegar ao nosso trabalho. Então, manter uma rotina de publicações, estar atento ao que o nosso cliente também deseja ver, deseja aprender, acho que tem sido o meu desafio, porque eu nunca tive tão ativa digitalmente como estou agora. Foi preciso vir uma pandemia para eu perceber o quanto eu estava apagada, o quanto eu não tinha um ritmo de publicações, e quando eu falo publicações, são publicações fundamentadas de qualidade, não é só dizer olá, bom dia e olá, boa tarde, estou aqui mundo. É mesmo Pois. construir publicações para as pessoas perceberem um bocadinho mais sobre o meu trabalho, e para mim tem sido mesmo esse o meu desafio. Construir mesmo conteúdo de qualidade, não é? Porque uma fotografia bonita toda a gente coloca, agora conteúdo fundamentado é preciso, dá Exatamente. trabalho, sim, é verdade. Exatamente. E porquê é que é tão importante para ti seres terapeuta? É importante primeiro porque vem de dentro. Eu, devido à minha história, e tive várias fases na minha vida em que eu precisei de ajuda e muitas vezes não tive, eu agora quero dar essa ajuda àquelas pessoas que me procuram. Claro que não passei por todos os problemas que eu atendo, mas o facto de eu ter uma doença crónica como a endometriose, o facto de eu ter tido ali crises bastante graves de pânico, o caso de eu ter passado uma depressão profunda e na altura não ter tido as ajudas ou as valências e as respostas que eu precisava, para mim é importante eu saber que tenho um papel ativo na sociedade que estamos a construir e que eu sou útil e que eu consigo dar aquilo às pessoas que eu lá atrás não tive. A ajuda e o apoio que elas precisam, e para mim só isso já é muito importante para mim, o facto de eu ser terapeuta. E se as pessoas que nos estão a ouvir pudessem tirar 3 lições desta conversa, quais é que tu achas que seriam essas 3 lições? Então, a primeira lição é, antes de se lançarem para o mercado ou antes de quererem lançar um projeto, uma marca, algo inovador, é importante trabalharem toda a estrutura que está por detrás disso. Começarem por vocês, perceber os vossos pontos fracos, pontos fortes, perceber que tipo de oportunidades estão à vossa volta e começar a construir um esqueleto fundamentado, os vossos valores, essa estrutura toda que tu, Ana, nos ensinas. A segunda lição é não querer apressar o processo, ou seja, como está tudo tão ativo e está tudo a acontecer no mundo tão depressa, toda a gente quer chegar onde pessoas que já estão neste meio há 8 anos chegaram, e é importante nós termos calma e construirmos um caminho às vezes mais lento, mas mais sustentado, mais estruturado do que querer dar passos maiores que a perna. E o terceiro é fazer um trabalho de autoconhecimento, nós sabermos quem somos e perceber realmente o porquê de queremos iniciar um caminho, o porquê de querermos fazer algo, seja uma consulta, seja uma formação, perceber sempre o porquê, porque é que eu quero ir fazer aquilo, por ego, porque sai cá de dentro. Acho que são estas as 3 lições que eu considero importantes e que estão muito ativas sempre no meu dia-a-dia. E nós sabemos que o nosso caminho, às vezes é de avanços e de recuos e às vezes não, muitas vezes cometemos erros. Qual é que achas qual que foi o maior erro que tu já fizeste no teu desenvolvimento pessoal e espiritual? O meu maior erro, eu sei que foi ali entre 2018 e 2019, que foi eu utilizar um terapeuta como bengala.
eu ficar dependente de uma pessoa, eu não passar sem estar com aquela pessoa terapeuticamente. E isso bloqueou-me completamente. Eu deixei de ter opinião, eu comecei a conduzir a minha vida em prol da opinião do outro, eu não questionava, ou seja, tudo o que eu ouvia era uma verdade absoluta. Então eu acabei por me apagar, perder a minha identidade, perder a capacidade de sonhar, e isso eu considero que foi o meu maior erro, não questionar, não procurar outras respostas, não abrir-me para o mundo que estava à minha frente, só porque eu estava ali numa dependência emocional por alguém, em termos terapêuticos. Como é que podem os nossos ouvintes, as pessoas que estiverem a ouvir este vídeo, começar a sua jornada terapêutica já esta semana? Qual é o teu conselho? Em primeiro lugar, fazer uma biografia. Quem são eles e o que é que eles querem dar ao mundo? O que é que eles, através das ferramentas ou daquilo que eles adquiriram, seja cursos ou experiência de vida, nem toda a gente tem que fazer formações, o que é que eles têm para dar ao mundo e de que forma querem dar isso? E começar a criar um esqueleto, aquele esqueleto que tu muitas vezes nos passas, que é a gente perceber que é o nosso público-alvo, os nossos valores, por aí fora. E depois não entrar no mercado de uma maneira muito a medo, como eu costumo dizer. Pode ser a construção do site, como pode ser a construção de uma rede social. É importante a pessoa entrar e não ter medo de se mostrar, mas ao mostrar-se, mostrar logo quem é, qual é a sua história, qual é o seu objetivo com o seu trabalho. Eu acho que iria por aqui, eu iria por aqui. Ou mostrar-se mesmo com medo. Sim, sim, muitos mostram-se com medo, eu comecei com medo. Pois, como Muito eu, como a fácil maior parte atacar das essa página. pessoas, não é fácil Não é? sair assim da escuridão e de repente estar à frente de toda a gente. Toda a gente a ler o que a gente escreve, é um desafio. É um desafio. O que é que tu consideras que é uma tendência na área das terapias integrativas? Primeiro, hoje em dia há um bombardeamento de terapeutas, não é? Toda a gente faz cursos, toda a gente pode fazer cursos e passado um fim de semana de formação já estão aptos para fazer e para aplicar aquela terapia. Mas já há aqui uma grande tendência que é, e isto eu estou a comparar aqui um bocadinho com o tipo público-alvo que tem chegado até a mim. As pessoas lançam uma página de Facebook e fazem isto e estão à espera dos clientes e depois dizem que eu quero ser terapeuta e não está a resultar. Mas estão assim, a partilhar conteúdos que estão na internet e é copy-paste e mandam para a página, ou seja, não estão a pôr como pessoal, não estão a trabalhar a página, não estão a trabalhar as redes e estão assim, à espera que o Facebook faça por eles, coisa que o Facebook não vai fazer ou qualquer rede social. Então acho que isso é uma tendência que está a acontecer. A malta tira o curso, mete o serviço na web, exemplo, faz sessões de Reiki, e depois fica sentado à espera que apareçam os clientes e não há um trabalho por detrás disso, o desconstruir o que é uma sessão de Reiki, o apresentar o trabalho de forma criativa, o tentar chegar a mais pessoas, muitas vezes pagar patrocínios às redes sociais para ver se aquilo circula mais por causa dos algoritmos, e eu acho que isto é uma tendência que está a acontecer daquilo que tem chegado até mim. Inês, tens alguma oferta para os nossos ouvintes? Então, eu tenho uma gravação de uma meditação que eu criei, associada, que é a base da minha paixão, que é o estudo da árvore genealógica, a conexão com os antepassados, trabalhar memórias do nosso inconsciente associadas à nossa família. Então, eu criei uma meditação muito simples, muito rápida, em que nós vamos ter conexão com a nossa linhagem familiar e perceber, de certa forma, se é pesado, se está ali alguma coisa desequilibrada, o que é que há ali para trabalhar. É um processo muito lindo e purificador e é a meditação que eu tenho disponível e fora os eventos gratuitos que eu tenho lançado nas minhas redes. E essa meditação está no teu site? Sim, está no meu site, basta assinarem a newsletter, confirmarem no e-mail e depois é baixar o áudio. Depois eu coloco aqui na descrição do vídeo os links para o site da Inês para ir lá buscar a meditação. Há algo que queiras acrescentar? Acho que abordámos de certa forma todos os tópicos do momento.
Estamos numa época que realmente está a haver uma grande pressão e eu sinto que tanto os meus colegas como pessoas que se estão a lançar não podem pensar que não há espaço no mercado. Há espaço para todos. Temos é que ter uma apresentação e, de certa forma, uma entrada no mercado sustentada, estruturada e que, de certa forma, seja firme e de acordo com a personalidade da pessoa. E, havendo essa base, eu sinto sempre que corre tudo bem. Não acredito que alguma coisa vá falhar. Obrigada, Inês. Gostei muito de falar contigo. Obrigada eu. E depois eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os links para o site da Inês e para a meditação que ela está a oferecer a quem se junta à sua lista de e-mails, à sua newsletter. E por hoje é tudo. Até amanhã.